A revolução dos automóveis elétricos e suas vantagens e desvantagens. Os carros elétricos já chamam a atenção há muito tempo. Desde o começo, onde nem sequer existia tecnologia a combustão, já haviam protótipos de automóveis elétricos que se destacavam e poderiam ser promissores como hoje. Entretanto, alguns interesses fizeram com que esse tipo de ideia fosse escondida por um bom tempo. As primeiras concepções do uso de energia elétrica para a propulsão de carro começou com invenções em miniaturas, como na Hungria em 1828, com Anius Jedlik. Já em 1835, um professor holandês produziu outro modelo utilizando regras de eletromagnetismo e física. E por fim, Thomas Davenport utilizou trilhas para carregar o veículo e conceber um dos primeiros motores elétricos. Apesar desses exemplos, esse tipo de locomoção elétrica se viu com muitas barreiras na sua frente, como a falta da infraestrutura das cidades e de certas tecnologias. Mas apesar de todas as dificuldades, existiram diversos modelos criados por montadoras até conhecidas no mundo atual, como a Porsche e Ford. Em 1930, a revolução caiu para dar lugar ao carro a combustão. A então invenção do motor de arranque, aliado ao declínio das baterias pela indústria do petróleo, que no período decolava com grandes companhias que só cresciam cada vez mais, contribuiu seriamente para que isso acontecesse. Após isso, não foi feito nada de expressivo em relação a motores elétricos, até que em 1956 e 1966, leis foram criadas em Nova York e Londres para a diminuição da poluição no perímetro urbano. E isso estava associado à grande poluição dos motores a combustão. A partir disso, grandes montadoras como a Chevrolet, Ford e BMW já estavam de olho na possível popularização do carro elétrico. Porém, nada passou de apenas projetos e protótipos que não saíram para linhas de produção em massa. Atualmente, com a grande repercussão em estudos dos impactos que a poluição dos carros causa no efeito estufa, revelando que os automóveis são responsáveis por 72,6% das emissões de gases, os veículos viraram um dos vilões do aquecimento global. Devido a isso, os governos, aparentemente preocupados com o futuro que essa indústria pode causar à humanidade e ao ecossistema em geral, como a Europa e Estados americanos, resolveram adotar medidas severas como a suspensão da venda de veículos a combustão a partir de 2030. As montadoras e fornecedores terão então que fazer uma complexa conversão em um negócio que acumula milhares de produtos, projetos, máquinas, trabalhadores e outros. O Brasil em 2014 era a quarta maior em vendas no setor do mundo, detendo 1,5 milhões de empregados diretos e indiretos. Os carros elétricos são mais simples de construir, demandam cerca de 30% menos de trabalho na produção e usam menos componentes, ou seja, fábricas que produzem motores a gasolina, radiadores, câmbios, velas, injeção eletrônica, todas elas vão desaparecer se não fizerem outra coisa. Um estudo revelado pela Volkswagen aponta que 12% dos empregos dessa indústria devem sumir, já computando as funções que vão surgir. Além desse enorme desafio, existe a grande corrida pelo minério, capaz de produzir aquilo que tem de mais caro no veículo elétrico, que é a sua bateria, responsável por até 40% do seu preço final. Esse minério é chamado de lítio, considerado a pedra do futuro, é encontrada na natureza em certas rochas, mas é considerado escasso e disperso. Alguns apontam que a grande procura ao lítio faça com que novas pesquisas e tecnologias de extração possam surgir para conseguir baratear esse insumo. Apesar de todos esses desafios, existem vantagens na produção de carros elétricos, como a emissão de zero poluentes, se destacando como a principal,
mas vai além disso, proporcionando um silêncio que pode causar na poluição sonora atual um declínio gigantesco, somado também à manutenção barata e baixo custo de rodagem. Mas não se encante, um veículo elétrico polui mais de 60% a mais do que uma combustão na sua produção, de acordo com pesquisa realizada pela montadora Volvo. Além disso, a baixa autonomia, a demora na recarga e poucos postos de abastecimento podem ser outros empecilhos que envolvam um grande planejamento até a popularização desse tipo de automóvel.